Deixa eu ver aqui, puxar aqui na memória. É que é muitas agora. Mas, Não. mas até aproveitando essa experiência, tem a ver Aham. com que passou domingo, uns 2 domingos atrás, vocês recebendo a unção lá na igreja do apóstolo Robson, você, o marido lá, caindo, sendo arrebatado. Qual é o comentário dos alunos disso e depois quando você está lembrando da experiência? Ah, tem muita gente que tem que tem resistência, né? Mas como eu não tenho uma comunicação muito agressiva, eu também não atraio muitas pessoas agressivas. E quando eu vou falar sobre esses assuntos, eu busco sempre falar com muito cuidado. Eu sempre trago como era a Milena antes, como que eu pensava antes, como que eu também era resistente, como eu penso agora. Quando eu vou falar de assuntos polêmicos, eu sempre trago a minha própria experiência para que as pessoas elas possam se identificar. Falar, cara, eu também já senti como você. Então, quando eu posto isso nos stories, e eu não tenho muitos haters em relação a isso não. É, e as minhas alunas, graças a Deus, quando a pessoa ela já chega a ser minha aluna, minha mentorada, ela já consumiu muito conteúdo meu. Então ela já confia em mim de um certo ponto, já confia nos questionamentos que eu trago, na forma que eu comunico. Então as pessoas no meu perfil, graças a Deus, elas têm muito respeito. Então é muito louco, são experiências muito loucas que a gente só consegue acessar quando a gente abre mão da nossa razão. Isso eu tava falando sobre isso, como é que fica essa parte profética com a psicanálise? Quando você vai estudar, a tua mente ela tende a ficar muito racional. Isso é uma luta que eu passo. Quando eu estudo muito psicanálise, eu sinto essa diferença, como se a minha alma ela tivesse mais forte do que o meu espírito. Aí o que eu faço? Eu busco balancear. Eu falo, Jesus, me ajuda aqui a ter sabedoria. Me ajuda aqui a ter sabedoria. Acabei de acessar aqui uma dimensão profética muito doida, aqui na inauguração da Emigrado Apóstolo Robson. Só que se eu sair falando sobre isso, muita gente não vai entender. Me ajude a traduzir. Então eu busco trazer essa tradução. Na inauguração lá do apóstolo, ele falou num ponto sobre oração em línguas, e aí ele foi destrinchando as palavras do hebraico. Eu preciso até rever isso com calma, porque ele trouxe conhecimentos muito interessantes que eu nunca tinha ouvido ninguém falar antes. Ele foi trazendo as palavras no hebraico e ele foi trazendo sinônimos de palavras. E aí ele foi traduzindo o que aquelas palavras significavam. Então tinha algumas palavras, se eu não me engano, que ele falava que era rugido, cânticos. Então a gente vai vendo que tem, além da oração em línguas que você fala, tem várias outras manifestações do falar em línguas. Então, a igreja do apóstolo Robson é muito louca, né? Se você quer ver uma coisa muito louca, tem que ir com a mente aberta pra lá. Primeira vez que eu fui na igreja do apóstolo... Eu contei isso aqui? Que eu fiquei escandalizada? Não, Não? até bom contar. Ah, eu contei pro senhor lá no café, quando a gente tava tomando café de manhã. Acho que não é que eu não contei, não. A primeira vez que eu fui na igreja do apóstolo Robson, isso aqui dá até um corte. Eu não consegui aproveitar nada de tão escandalizada que eu fiquei. Eu fiquei, gente, isso aqui é demônio? É Espírito Santo, o que é isso? Que loucura! As pessoas se batendo, a pessoa balançando a cabeça, do nada, na palavra, do nada, não tá acontecendo nada. O apóstolo só falando a palavra, a pessoa, pum, no chão. Eu, que é isso, gente? É Espírito Santo? É demônio? É o quê? Então eu não estava acostumada com esse ambiente profético tão profundo, vamos dizer assim. E aí quando o apóstolo Davi Rebolo e depois até o apóstolo Robertson foi ministrar unção nas pessoas, eu fugi do apóstolo Davi Rebolo de medo. Não acredito. Eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, eu vou cair aqui, as pessoas vão cair em cima de mim, eu vou cair em cima dos outros. Minha cabeça, o racional espiritual, tipo assim, meu espírito, não, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Aí meu racional, meu Deus, misericórdia, Não o que tá recebeu acontecendo? naquele dia? Não recebi, pastor. Aí eu Meu fui embora irritada comigo. Falei, eu não acredito, cara, eu não acredito nisso. Só pra ter uma ideia, eu tava nesse dia lá, eu acho que tinha umas 300 pessoas, e o Davi Rebolou falou, vou orar por todo mundo. Ele desceu lá e foi pôr a mão em todo mundo. Só que agora eu descobri, não foi todos, Não né? Que foi alguns todo, hein? fugiram. Gente, eu fiquei muito escandalizada, muito escandalizada. Aí depois o apóstolo Robson, ele pegou o microfone, né, que era o Davi Rebolo, tava ministrando. Aí ele falou assim,
Gente, a unção flui melhor quando tem ordem. Faz uma fileira aqui. Aí a gente fez umas fileiras. Aí eu tava do lado, o Daniel tava do meu lado, meu esposo. Aí o apóstolo falou assim: fica ligado que a unção vai pular algumas pessoas. Aí minha cabeça assim, cara, não é possível. Como é que a unção vai pular a pessoa? Aí eu fiquei assim, bem concentradinha, com o olho fechado. Aí o apóstolo Robson fez assim. Aí o pessoal no chão, tuf, no chão. Daniel no chão, puf, no chão. E eu paradinha. Eu falei, não acredito que a unção me pulou. Não acredito. Fiquei bolada. Aí eu fiquei administrando que eu tinha ficado irritado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí eu voltei dirigindo, o Daniel contando o que tinha acontecido com ele. E eu não acredito que eu não senti nada. Por quê? Por causa da razão. Então, quando a nossa mente ela fica muito cética, fica muito duvidando, fazendo muitas perguntas, a gente não consegue viver. Porque a gente precisa acessar as coisas pelo espírito, não é pela razão. E é muito interessante que às vezes a pessoa ela entra dentro desse movimento, ela recebe, ela bebe, ela fica embriagada, ela recebe poder, aí passa o dia seguinte, perde tudo por conta da incredulidade. Isso acontece também, já aconteceu comigo também. E agora eu tenho aprendido a receber e a manter essa unção que eu recebi. Aí depois da inauguração, eu saí orando por todo mundo, pastor. Saí orando por todo mundo. E eu percebi que Mas na inauguração você estava diferente, então. Estava aberto. tava aberta. Eu Então fiz uma semana. a razão não estava bloqueando. Eu fiz uma semana de jejum. Uma semana de jejum de 24 horas pra me preparar. Eu já sabia, falei, cara, minha mente racional ela é muito terrível. Minha cabeça ela fica o tempo todo. Se eu não preparar o meu espírito, eu não vou receber nada. Aí eu fiz um jejum, até abri lá para as pessoas no Instagram. Entraram 200 pessoas no grupo para fazer o jejum, 7 dias de 24 horas. Falei, eu senti, né, de expandir. Falei, tá maluco, ninguém vai entrar nesse jejum junto comigo. Ah, pessoal, Milena está ficando louca. Mas entrou um monte de gente fez até o final. E aí, então eu já fui assim, pronta para receber. Pronta pra receber. E aí foi sobrenatural. Foi, foi sobrenatural. A forma que você ora em línguas, a descarga de unção é diferente. Eu tava conversando ontem com. Tava contando, né, um pouco pra uma amiga minha. Aí eu falei assim com ela. Falei, cara, é muito bonito como as pessoas elas têm unções diferentes. Como Deus usa pessoas de forma completamente diferente. Então, o apóstolo Robson, ele quando ministra, ele tem ele tem uma unção de quebrantamento bizarra. O apóstolo coloca a mão em você, você já sente assim, você já começa a chorar e a tua, sei lá, eu sinto a minha alma fazendo assim, puff, e o meu espírito tipo se deleitando, sabe? E é como se fosse um impulsionamento pro arrependimento, pro quebrantamento. E aí depois dessa ministração, eu venho visto o Senhor falando várias coisas comigo. Coisas que precisam ser lapidadas, posicionamentos que precisam ser lapidados pro próximo nível que ele quer me levar. Então, é muito profundo porque quando a gente acessa esses níveis de unção, a nossa vida ela muda muito. Ela muda muito. A tua forma de pensar muda, a tua forma de falar muda, a tua forma de se posicionar muda. E quando você não tá alinhado, tu tem uma sensibilidade diferente. O Espírito Santo fala: olha, vigia na forma que você fala. Eu já falei aqui uma palavra carioca que o Espírito Santo já falou assim, Milena, dá uma segurada. Usa outras palavras. Então, assim, o Espírito Santo ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando, ele vai nos transformando de uma forma muito mais acelerada. É um aceleramento. Sem falar que quando a gente está dentro desse nível de profundidade, quando a gente acessa esse ponto no espírito, a gente também tem visões. O Espírito Santo ele vai mostrando coisas Você que ele tem teve para nossa vida. nesse dia? Tive
É muito engraçado, eu gosto de falar isso, eu gosto de trazer esses exemplos, porque eu sei o quanto que as pessoas, elas sentem, mas elas não sabem se expressar e não sabem se é certo ou errado. É muito engraçado que quando você, por exemplo, quando uma pessoa ora por você e você cai no chão, eu não sei se você sente isso, pastor, mas eu sinto como se eu pudesse ver meu corpo, minha alma e meu espírito separadinho. Você consegue ver isso? É uma sensação que eu tenho. Tipo assim, você tá ali, você tá consciente, você tá sentindo o teu corpo. Tá, eu tô aqui no chão. A minha alma, ela tá falando assim, caraca, que loucura. E o espírito, ele tá tipo assim, uau! Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Aí a alma, ela tá assim, o que que está acontecendo? E o teu corpo, ele tá assim, será que eu consigo levantar? Aí você não consegue levantar. Então eu consigo ver essas três partes, assim, elas brigando entre si. A minha alma querendo falar que eu tô louca e o meu espírito no parque de diversão, tipo assim, manda mais, Jesus, manda mais. É muito engraçado. Só que eu fui aprendendo a desligar mais a minha alma da incredulidade, dos questionamentos, das dúvidas, pra permitir que o Espírito Santo flua mais. E aí, foi quando a esposa do apóstolo veio orar por mim. Ai, aí eu caí no chão, fiquei no chão um tempão. Aí eu fiquei falando assim com o Espírito Santo, Senhor, eu quero ver o que está acontecendo no Espírito, eu quero ver, 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 eu quero ver. E aí, quando eu tava perto de ver, aí a minha alma ela ficava com medo. Aí eu meio que segurava. Você Aí percebia que ia ver. percebia. Aham. A minha alma ela segurava. Aí eu, não, Jesus, eu consigo, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Em nome de Jesus, cala a boca, alma. Aí minha cabeça ela fica assim. Aí eu tive a impressão de. Assim, eu não vi nitidamente. Não vi nitidamente. Mas eu consegui ter essa impressão no meu espírito mais forte do que eu costumo ter. De anjos ao meu redor. Enquanto eu tava no chão, eu sentia que tinha vários anjos ao meu redor. Eu via vários anjos ao meu redor. E era como se eles estivessem tirando e colocando coisas em mim. Tirava e colocava. Alguns tiravam, outros colocavam. E aí eu falei assim, que legal. E meu espírito. E a alma, tipo, que doideira. Só que com o tempo a gente vai aprendendo a calar a alma. Pra conseguir ter experiências maiores no. No Ter espírito. experiências maiores no espírito. Quando o Senhor tava lá em casa também, que o Senhor orou pela gente. Aí eu caí no chão, aí de repente. O olho, você fecha o olho, teu olho tá preto, né? De repente a minha visão tava com um clarão assim. Aí eu entrei meio que em desespero. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí eu meio que travei. De medo. De. O que eu vou ver? Você devia ter deixado. Aí, tá vendo? Aí Era anjo. era anjo. Aí depois o pastor falou. Falou, eram os anjos se aproximando. Aí eu. Droga. Não consegui de novo. Mas aí lá na igreja eu consegui destravar um pouco mais. E aí eu sei que eu vou destravar ainda mais. Efeitos disso. As pessoas falam, mas pra que acontece isso? Tu cai, pra que cair? E aí você volta do mesmo jeito. Quando essas coisas acontecem, os nossos dons, eles são ativados, eles são liberados, eles são intensificados. O que eu vejo depois disso? Uma sensibilidade espiritual muito maior, discernimento muito mais aguçado, o profético sendo ainda mais destravado. Antes, por exemplo, eu tinha medo de... Eu sinto uma coisa no meu espírito pra falar pra pessoa e eu tinha medo de liberar. Tanto que a gente até conversou sobre isso várias vezes, né, pastor? Fala, pastor, mas como é que eu faço pra liberar? Eu não tô conseguindo, não tô sabendo. Aí todo mundo falava, Milena, é só você falar. Aí eu, como assim, só falar? Então, tipo, a minha alma ainda ficava travando. Então, ontem, na mentoria que eu dei, eu comecei a liberar um monte de palavra profética pra... E só saía, tipo assim, só saía. Aí eu, fulana, eu vejo você assim, 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 assado, e o Senhor tá entrando nessa área, fazendo isso. Aí eu terminei a mentoria, eu fiquei tipo assim, caraca, o que acabou de acontecer aqui? Meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga, amiga, tô destravada. Eu tenho algumas amigas que estão nessa fase também de serem movidas no profético, e a gente compartilha muito dessas experiências que a gente tem com Deus. Aí ela... Nossa, eu fico tão feliz quando você manda mensagem falando dessas coisas. Essa é uma amiga minha que ela... Luana Montenegro, maravilhosa. Compre um sapato na loja dela. Depois você pesquisa no Instagram. Ela aceitou Jesus recentemente, só que o Espírito Santo ele fez assim
um aceleramento na vida dela bizarro. Eu conheci ela em dezembro. Não, eu já conhecia ela, mas a gente se aproximou assim, acho que em dezembro, um pouco antes de eu me mudar pra Alphaville. E aí, assim, o Senhor fez um aceleramento surreal na vida dela. A nível de sensibilidade, de dons, de maturidade, da forma que Deus usa ela. Muito legal. Aí teve um dia que a gente tava no monte, e aí uma profeta orou por ela, aí ela tchum no chão. Só que era um dia. Sabe aqueles pastores? Aqueles pastores que eles são muito raiz? A gente foi pra uma mata orar, aí o pastor levou um cajado. Aí eu, tipo assim, cara, o cara tá com um cajado. A minha parte mais gourmet, ela meio que fica tipo assim, cara, que loucura. Aí a gente tava na Mata do Azeite, lá no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece, talvez já ouviu Só de ouvir falar. falar. Então, a Mata do Azeite é muito famosa lá no Rio de Janeiro. É um lugar bem, bem profundo. E aí, é, a gente tá com uma amiga pastora, ela encontrou esse pastor lá. Aí falou, como é que tá sua esposa e tudo mais. Minha esposa, eu acho que ela tá em casa. Aí a gente foi lá na casa da pastora. Aí a gente. A pastora que tava comigo, que era minha amiga, ela entrou na casa da outra pastora que a gente foi visitar. Aí elas já começaram no manto, já começaram no reteté, já começaram a girar. Aí a pastora já começou a profetizar pra ela, porque eu tive uma visão de você entrando na minha casa 3 meses atrás, eu te vi assim, assim, assado, e você tá passando por isso, por isso, por isso, e o Senhor entra aqui, 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 aqui. E eu, tipo assim, caraca, a gente nem orou, a gente não fez nada, a mulher já tá aqui no rodopiando. Aí a pastora tão no chão, chorava, 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 chorava. Aí eu, vendo aquilo tudo, tipo assim, gente, o que que está acontecendo? Aí depois a gente foi pra mata orar. Aí o pastor levou o cajado dele. Então isso bate muito com as nossos julgamentos, né? As nossas, tipo, cara, que coisa maluca. Aí naquele dia eu não tava conseguindo me liberar. Aí foi muito engraçado que essa minha amiga, ela caiu. Aí ela voltou, ela, já tô boa já. Vamos orar pela Milena agora que esse espírito de incredulidade vai sair. Aí ela, bota a mão na cabeça dela. Ela começou a orar por mim. E eu resistindo, né, à racionalidade, à incredulidade. Aí eu consegui acessar um nível mais profundo no espírito. Tive um renovo muito, muito grande, muito profundo, muito, muito tremendo. Muito tremendo. É forte, Brasil. Vai compartilhando aí no grupo de Facebook, grupo do WhatsApp, direto do Instagram. Você falando a razão e o medo bloqueia. Eu lembrei até de um testemunho do pastor Luciano Subirá, que ele disse que quando era novo, ele ajuntou com os jovens para buscar a Deus, né? E estava em jejum, foram para uma chácara, não lembro se era 5 ou 10 jovens, ele jovem na época, e ele já orando, não lembro se era 3 dias ficar na chácara. Aí diz que o pessoal estava caído no chão, né? E aí ele disse que naquele momento, ele orando em pé, ele sentiu algo assim, sentiu como se fosse parecendo que ia desmaiar, e ele começou a repreender, Satanás veio me atacar aqui, tá repreendido. Aí isso passou por 3 vezes. Ele conta esse testemunho, eu achei muito forte esse testemunho. Ele ficou com medo, falou, sai daqui, Satanás tá me atacando porque nós estamos orando. E aí passou um tempo depois que ele teve essas 3 sensações, aí um jovem começou a orar em línguas. E ele disse que o jovem não sabia onde ele estava, que ele estava deitado de costas, ele não sabia onde ele estava, mas ele sentiu que aquelas línguas ia vir uma palavra profética. E aí Deus começa a usar a boca do jovem falando assim, meu servo, quantas vezes você pediu que queria ser arrebatado? 3 vezes eu vim para te arrebatar e você não deixou. É muito forte. Aquela sensação que ele sentiu, que pensou que era o diabo atacando, era Deus que ia trazer, ia fazer ele ser arrebatado ao que ele estava pedindo a Deus. Mas um medo, ele sem saber bloqueou. Então, você que está ouvindo isso, esse podcast, não tenha medo, mergulhe no rio. Eu gosto de falar, mergulhe no rio. Mergulhe. Não deixe a razão te bloquear. E por quê? Até isso, o que tem a ver na razão orar no monte? Não é a mesma coisa você orar lá na sua casa, na sala da sua casa, no seu quarto, e aí você sai e vai no monte, sempre tá no monte que eu tô acompanhando seus stories. Por quê? É diferente.
Existem lugares que eles são consagrados ao Senhor. Não, você não pode falar isso, né? A sua casa não é consagrada. Não, é consagrado, obviamente. Mas, por exemplo, Deus falava com Abraão. Abraão ia lá e levantava um altar. Jesus também se escondia das pessoas, das distrações e ia orar. Então, falando de uma forma bem simples, é você se retirar. É óbvio que você pode fazer isso em outro lugar, em qualquer outro lugar. Por exemplo, eu tenho o meu closet, é o lugar que eu consagro ali e eu falo, é o meu lugar de oração. Só que é um lugar consagrado também. Você sente diferença para saber? Há uma diferença quando você ora no seu closet, lá na sua casa, e no monte? Cara, muitas vezes eu sinto diferença sim. É muito diferente quando você tá num lugar onde as pessoas elas se retiram para buscar, se retiram para orar. A atmosfera é diferente. A atmosfera é muito diferente. Vou te dar um exemplo simples. Tem igrejas que elas elas não têm um cronograma, uma rotina densa, profunda de oração. Você vai numa igreja assim. Agora você vai numa igreja que levantou um altar profundo de oração. Vai dizer que não é diferente? É diferente. É muito diferente. Quando você vai num lugar que é consagrado à oração, aquele ambiente, você sente a atmosfera diferente. É muito diferente. Não que você não vai poder encontrar o Senhor no seu quarto, na sua casa. Obviamente que você vai. Mas quando você. E obviamente que a gente pode levantar um altar de oração, de consagração ao Senhor na nossa casa, obviamente. Só que, cara, quando você tá num ambiente que as pessoas elas vão pra lá pra buscar, elas vão pra lá pra ver o sobrenatural, elas vão pra lá pra aprofundar seu relacionamento com Deus, tem várias pessoas naquele ambiente voltadas pra isso, aquele lugar é diferente. Então, você gosta de orar no monte? Escreve aí se gosta, já foi, conta a sua experiência do monte. Você tem experiência no monte? Escreve a sua experiência no monte. Irmã Milena, eu quero agora pedir para profeta, não a terapeuta, orar pelas pessoas que acompanham nosso canal. E se você quiser falar, fala suas redes, seu canal do YouTube, Instagram, para o pessoal te seguir. Vou colocar o Instagram da irmã Milena aqui na descrição do vídeo, segundo o link, tá na descrição o Instagram da irmã Milena. Pode falar suas redes sociais, mas não quero que a terapeuta ora, vai ser a profeta do reteté. Que cai, que levanta, cai no poder, né? Vamos lá. Minha rede social é Milena Grisolha, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. E vamos orar. Ai, gente, eu quero orar por você que... Pra onde que eu olho? Pra cá? Pra cá. Eu quero orar por você que, assim como eu trouxe alguns exemplos, você também se sente extremamente irracional. Onde você sente que as tuas emoções, a tua razão, os teus pensamentos, eles te paralisam de viver coisas mais profundas em Deus. Eu quero orar por você que quer ter novos níveis de acesso ao Senhor, ter mais sensibilidade, ter mais revelação, ter mais profundidade. Eu quero orar por você que está buscando isso, mas por algum motivo não está conseguindo. Então, se você é essa pessoa, presta muita atenção. Não precisa orar comigo nesse momento, você só vai receber essa oração, ok? Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por essas pessoas. Senhor, quantas pessoas têm sido sedentas por ti nesses dias? E a tua palavra diz que se nós buscarmos, se nós batermos, a porta será aberta. Então, Senhor, tem muitas pessoas nesse podcast que estão batendo nessa porta. Espírito Santo de Deus, eu oro pela unção que despedaça, que desata todo jugo, tudo aquilo que se levanta como impedimento das tuas filhas, Senhor, dos teus filhos, de te sentirem, de te verem. Eu repreendo, eu amarro agora em nome de Jesus toda racionalidade, toda incredulidade, todo medo, toda insegurança, todo pensamento, todos os dardos inflamados são anulados, são repreendidos
são desfeitos em nome do Senhor Em nome Jesus. de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre as tuas filhas agora, Senhor, com graça, com amor, com alegria. Desça como um óleo, Pai, sobre a mente delas, sobre a cabeça delas, a ponto delas se sentirem invadidas pela tua graça, pela tua Amém. glória e pelo teu poder. Eu oro pela unção que desata todo jugo, Sim, Deus. desatando todo jugo nessas emoções, nesses sentimentos, nesses bloqueios, nessas paralisações, Senhor, que elas têm sentido em relação ao chamado. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, venha com Em fogo, nome de venha Jesus. com teu fogo, venha com teu fogo, Senhor, impacte completamente do topo da cabeça até a planta dos pés. Espírito Santo de Deus, venha com a Sim, tua Pai. eletricidade, Pai, a ponto delas conseguirem sentir o teu poder de forma física, Senhor, e ser de forma palpável, Aleluia. a ponto de não gerar dúvidas. Senhor, fere o coração delas com fome e sede de ti. Fere o coração com uma ferida de amor por ti. Espírito Santo de Deus, eu profetizo que a partir dessa oração elas terão mais fome, mais sede, mais constância para ler a tua palavra, para orar, para buscar, para profetizar sobre as suas próprias vidas. Senhor, para, como a tua palavra diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Senhor, que essa palavra seja liberada como rema sobre a vida delas, a ponto de viver tudo novo, Senhor. Que haja fé, que haja o espírito de fé, que haja um espírito de quebrantamento. Sim, Deus. Quebrante o coração dessas pessoas, Senhor. Quebrante os corações dessas pessoas, que o teu Espírito Santo também venha com convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deleite, Senhor, que o coração delas possam estar deleitados em ti. Preencha elas da alegria, Pai. Preencha elas da tua alegria, Senhor. Sim, mano. Preencha elas da tua alegria, Senhor. Que a tua graça venha em níveis mais profundos. Que a paz que excede todo entendimento Deus. possa inundar esses corações e mentes, e que hajam semanas mais leves, que hajam dias mais leves, que hajam dias mais fluidos, e que mesmo que eles passem por tribulações, que eles possam, Senhor, perseverar na força que só o Senhor nos sustenta. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebe, escreve aí. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Milena, obrigado por ter vindo participar. O quarto programa Quarto programa. e o 33 a 200 mil. Até na gravação de hoje, né? Pode acontecer, não sei quando você estiver assistindo. É o programa que tem mais visualização até hoje. É esse número 33. Não sei quando você estiver assistindo, mas nessa Até gravação, agora até é. agora. Talvez, quem sabe, é esse que nós estamos gravando, vai passar Vai esse. passar. Então você pode ajudar nisso, de compartilhando, divulgando. Aquele 33, o que eu vi, pessoas que foram, muita gente compartilhando. Uhum. Pessoas chegando no canal e falando assim, ó, minha prima mandou esse programa, meu tio, meu irmão, o próprio povo gostou e eles foram compartilhando e aí deu bastante visualização. Muito bom. Obrigada, pastor, por mais um convite. Que hajam mais histórias, mais moveres proféticos, mais loucuras em Deus pra gente compartilhar Vai ter nos bastante. próximos. Como o senhor falou, então, vamos evangelizar os ricos, vamos ver os próximos capítulos do que Deus tem por Então aí. anota aí, a irmã Milena sendo levantada para evangelizar os ricos do Alphaville de Meu São Deus, Paulo. orem por mim, pelo amor de Deus. Amém. Então até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus.